Observatório da Saúde conta agora uma história de superação na saúde pública do Rio. Há cerca de um ano atrás, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que pertence à Universidade do Estado do Rio, ameaçava fechar as portas devido à falta de verba para se manter. Profissionais que atuam no local passaram longos meses sem receber seus salários, mas juntamente com a diretoria, foram resilientes e se recusaram a desistir. Atualmente, podemos dizer que o hospital viveu uma reviravolta e vem se recuperando de maneira crescente para a felicidade de grande parte da população carioca que depende de seus serviços. Em meio à crise e às inúmeras incertezas da saúde pública no Rio, o Hospital Universitário Pedro Ernesto segue sendo referência em diversas especialidades, tendo como um de seus principais destaques as inovações no ensino e na pesquisa. O que é curioso, apesar desse vai e vem da crise, todo o período a gente manteve o investimento e no setor. Então, assim, a gente pegou dinheiro. Que era outra coisa interessante, assim, a gente manteve um orçamento fixo, mas eu fui obrigado a reduzir a internação por conta dos salários. Então, sobrou dinheiro, entre aspas, né? A gente investiu dinheiro. Então, hoje a gente tem um hospital, poderia arriscar dizer que dentro do hospital público, talvez o maior parque tecnológico atualizado, né? A gente comprou tomografia nova, ressonância magnética, aparelho de arteriografia, a gente montou uma unidade de cirurgia endovascular com uma sala híbrida sensacional. Pouquíssimos hospitais no Brasil têm uma sala dessa. Dr. Carlos Eduardo Virgini assumiu a direção do hospital há cerca de um mês, mas sua história com Pedro Ernesto já dura muitos anos, desde que era estudante de medicina na UERJ. No serviço de cirurgia vascular, ele veio acompanhando de perto e participou de todos os esforços para a recuperação do hospital entre os anos de 2017 e 2018, ao lado do então diretor na época, Dr. Edmar Santos, que agora atua como secretário de saúde do estado do Rio. Faltam em torno de 15% a 20% dos leitos para serem reformados. Nós estamos reformando, até o final do ano vai estar reformado. A gente vai entregar um hospital no final do ano, com certeza, completamente equalizado, com ar-condicionado, com estrutura adequada, com um conforto de poucos hospitais vocês vão encontrar. Vocês estão na dos hospitais, vocês vão ver que a estrutura está muito interessante o que a gente montou. Então, assim, esse é um grande legado que a gente conseguiu com a crise. Com cerca de 55 mil metros quadrados, o hospital abriga 50 enfermarias com mais de 400 leitos e abrange em torno de 60 especialidades e subespecialidades. Dr. Virgínio nos mostra o antes e o depois de alguns setores que passaram e ainda estão passando por reformas. Um de nossos entrevistados, Dr. Flávio Nigri, explica que pequenas mudanças na infraestrutura fazem uma enorme diferença no conforto e segurança do paciente. Então, primeiro o que melhorou aqui no nosso setor foi essa reforma que nós fizemos, que foi com verba de pesquisa, e que a gente passou de umas enfermarias que eram feminino e masculino, quando as pessoas se vendo, para hoje quartos de 2 a 3 pacientes. Todos os quartos têm banheiros, né, privativos, então, e a gente pode então intercambiar esses pacientes. Não necessariamente tem uma enfermaria masculina e feminina, mas nós temos já enfermarias de 2 a 3 leitos com pacientes com mais privacidade. Um exemplo do investimento em tecnologia de ponta e organização é a unidade de cirurgia endovascular. Os procedimentos aqui realizados envolvem aparelhos de última geração, que se confundem com os de grandes hospitais particulares. A atenção e cuidado pode ser percebida nos mínimos detalhes, um conjunto de fatores que faz com que todos aqui se sintam valorizados. Desde quando eu escolhi fazer vascular, eu já sabia que aqui na UERJ era um dos melhores lugares. E aí, quando eu comecei a escolher, teve um boato de crise, eu comecei a ficar me questionando se eu viria para cá mesmo. Aí eu vim conhecer o serviço antes e gostei já bastante, mas eu não esperava que fosse melhorar tanto nesse tempo. E aí a gente conseguiu bastante coisa, investimento por fora, o pessoal da vasculamento da equipe batalhou muito com isso, com projeto para conseguir verba e sempre coisas novas. Então a gente tem projeto de espuma e agora com a sala híbrida também, novos projetos e cada vez melhor, estou cada vez mais feliz. O serviço de cirurgia vascular aqui teve fundação com o professor Medina, com o professor Cortes, eram ícones da cirurgia vascular.
sempre foi uma instituição de formação de grandes profissionais, com uma estrutura filosófica de ensino muito rigorosa e que passou por um processo de transformação assim, gigantesco, né? Encabeçado hoje pelo nosso atual chefe, o professor Carlos Eduardo Virgini, uma mente assim, excepcional, que conseguiu vislumbrar uma série de possibilidades em termos de pesquisa, de enriquecimento profissional, em matéria de melhorias da instituição. Membro do Conselho do Observatório da Saúde, o médico Ângelo de Souza, que também foi aluno da UERJ, não esconde o orgulho em ver a recuperação do Pedro Ernesto. Eu sabia que a UERJ era resiliente e que se superaria apesar de todas as crises. Após a visita ao hospital, eu fiquei agradavelmente surpreendido porque ela é mais do que resiliente. Ela conseguiu superar muitas adversidades. Eu conheço de vários outros setores que são tão bons, vimos apenas alguns deles. E é surpreendente, eu estou agradavelmente surpreendido com tudo que eu vi aqui na UERJ e há quanto tempo. É a casa que eu estudei, porque a gente às vezes esquece que ela forma e forma gratuitamente os profissionais. E a gente tem que voltar e ver como ela está. Ela está muito bem. Novos ajustes ainda precisam ser feitos, mas depois do que vimos aqui, já se pode notar que empenho para novas melhorias é o que não falta. E assim o Observatório finaliza mais uma história de esperança na saúde pública do Rio, o que nos deixa na expectativa de que, com o devido apoio do poder público, essas melhorias se expandam para outras unidades de saúde pública no estado e no município do Rio de Janeiro.